Graça e Paz, igreja. Quinta-feira, dia de oração. Antes de começar, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Em razão do nosso ministério ser um homônimo, ou o mesmo nome de uma outra denominação, nós oramos muito e resolvemos alterar o nome, mas não o sentido. Arca Church era Arca, Aliança, Church, Igreja. E nós resolvemos colocar o nome Igreja da Aliança, Ministério Ribeirão Preto. Agora sim nós estamos independente de outros nomes serem iguais. Nós colocamos Ministério Ribeirão Preto, isso quebra qualquer tipo de homônimo, como tem igrejas da Assembleia de Deus, todas são Assembleia de Deus, mas cada uma com o seu ministério, que nós respeitamos, são amigos nossos. E a partir de hoje, essa igreja será denominada Igreja da Aliança, Ministério Ribeirão Preto. Ela não perde nada, a sua essência não perde nada, os valores são os mesmos. E eu peço a você que ore por nós. Nós estamos numa fase de transição, uma fase de crescimento. E toda fase de crescimento passa por situações que exigem decisões rápidas, exigem muito joelho. Eu gostaria de deixar uma palavra inicialmente sobre uma fase de Paulo. Ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Eu quero começar a partir do verso 18, verso 3. Depois eu vou até um pouquinho, até o verso 11, vou ser bem rápido, que hoje é um culto de oração pelos pedidos. Diz assim: e percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles. Eles quem? Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila. Pois Cláudio, o governador daquela localização, havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo foi encontrar com ele. Paulo passou a morar e trabalhar com ele, pois eram fabricantes de tendas. Paulo tinha um ofício, ele fazia tendas. Assim, todos os sábados ele argumentava na sinagoga e convencia todos, tanto os judeus quanto os gregos, a respeito da palavra. Mas o que eu quero falar é o seguinte: verso 6, capítulo 18, verso 6. Contudo, como estes se opuseram e preferiram insultar gravemente Paulo, Paulo sacudiu a roupa e o sentenciou. Paulo estava tirando o tempo integral para falar da palavra, ensinar a palavra de Deus àquele povo. Caia sobre as vossas próprias cabeças todas as responsabilidades de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Gentios eram aquelas pessoas que ouviam a palavra do Senhor. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo. Presta bem atenção, você que insiste em levar a palavra do Senhor, e muitas vezes essa palavra do Senhor é ignorada. Essa palavra muitas vezes passa por uma situação que parece que ninguém quer te ouvir, parece que as portas estão fechando, parece que as igrejas estão cada vez tendo menos pessoas, e não era diferente de Paulo. Não era diferente de Paulo. E Paulo sentia isso.
porque Paulo levava aquilo como uma coisa muito séria mesmo. E ele então, numa certa noite, o Senhor falou em sonhos, em visão, melhor dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te. Portanto, tem muita gente nessa cidade. O que a palavra quer dizer hoje? Eu tenho encontrado muitas pessoas. Hoje meu carro quebrou mais uma vez, mas eu saí para trabalhar e eu encontrei algumas pessoas que eu precisava encontrar. E isso me levou a ter muito mais força. Eu encontrei uma senhora de 86 anos. E ela, uma alegria muito grande de viver, de servir ao Senhor. Eu encontrei também pessoas precisando de oração. Eu encontrei pessoas que queriam a palavra do Senhor. A mensagem que o Senhor diz para nós hoje é para você não desistir. Independente da sua igreja, independente da sua crença, independente daquilo que você chama de fé, continue, porque o Senhor, a palavra do Senhor, ela não morre. Nós falamos aqui no domingo passado das igrejas, das 7 igrejas de Apocalipse. Não existem mais, mas a palavra do Senhor continua. A palavra do Senhor é imortal, porque ela dura para sempre. Então, todas as coisas que a gente tem de situações que possam intimidar a gente, eu digo por mim mesmo, por essa igreja que sofre retaliações, sempre sofreu retaliações, inclusive pelo nome. Essa igreja, ela se dispõe a orar por pessoas, essa igreja, ela se dispõe a levar um evangelho genuíno, um evangelho que tenha, sabe, a cara do evangelho. A gente não muda nada, nunca mudamos uma palavra do evangelho, pelo contrário, não trazemos profetadas. Aqui não existe profecias, sabe, fora da palavra. A palavra é uma profecia. Tem gente que vem buscar muita profecia. Aqui também. Muitas pessoas vêm buscar profecias aqui. E a palavra sustenta, a palavra sempre sustentou. Não precisa que alguém fale para você: olha, Deus mandou te dizer. Está aqui, ó. Está aqui. A palavra, a própria palavra diz: Deus está contigo. Assim como o Senhor se manifestou a Paulo, e ele fala: pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade precisando ouvir a tua palavra. Eu tomo essa palavra para mim como pastor dessa igreja, eu tomo essa palavra e entrego a você como cristão, uma pessoa que vive buscando uma palavra de encorajamento. Essa palavra é tua. Eu gostaria de chamar a pastora para estar louvando também com a gente, e depois eu volto para orar pelos pedidos. Amém? Paz do Senhor para você que está aí na rede social. Paz do Senhor para você que está aqui na igreja também. Amém? Vamos louvar? Meus amigos, não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Deus é Deus, não importa a circunstância, não importa o que você esteja passando nessa noite, nesses dias, o importante é que Deus é Deus. Se Ele abriu a porta, amém. Se Ele fechou, amém, porque Ele conhece todas as coisas, amém? Aleluia. Para ti todas as coisas, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? 15. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Eu convido a você que tem uma causa impossível, convido a você
que está passando por uma situação sem controle, a entregar ao Senhor. Pode parecer estranho num momento tão difícil de câncer, de depressão, alguém falar para você, a única saída é o Senhor. De repente você já tentou de tudo. É assim que acontece. Eu te convido a trazer todos os seus problemas e colocar aqui no altar. Amém. Colocar aqui no altar que nós vamos entregar ao Senhor. Eu gostaria, esses nomes eu vou falar no domingo. Domingo vai ser ao vivo. E esses nomes vão ser novamente, esse mais outros, vão ser novamente falados. Dona Maria de Lourdes, 86 anos. Dona Marlene, ela tem artrose. Adriano Tonini, ele tem câncer, um câncer avançado. Mateus está com leucemia. Tua esposa Nayara, tive o prazer de estar com ela e os filhos. Larissa, Dálida. Thaís Regina teve um AVC há 3 meses. Joana Aparecida, sua mãe. Coloco também o nosso nome, nosso ministério, a nossa casa, nossos filhos, para que o Senhor possa estar direcionando algumas respostas para nós. Estenda as suas mãos e vamos orar. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, da nossa fraqueza. Nós sabemos, Senhor, que tem enfermidade, tem situação da nossa vida que nos trava, Pai. Mas nós sabemos também do teu poder. Nós sabemos também, Senhor, que o Senhor pode tudo, da onde estiver. O Senhor sabe o que nós estamos passando a cada um. O Senhor conhece a cada um de nós pelo nome. Assim fala a palavra. E eu entrego aqui todas essas pessoas, entrego todas as pessoas que eu falei no começo, para que o Senhor possa estar entrando com providência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui agora. Ele está entrando com providências, Pai. Em doenças incuráveis. Em doenças que o homem diz, não tem mais cura, não tem mais jeito. O Senhor está falando, eu curo. Eu curo. Em nome de Jesus, Senhor. Que essas pessoas que são tocadas, que essas pessoas que foram tocadas hoje, Senhor, possam te glorificar. Que essas pessoas possam entender, Senhor, que o Senhor é eterno, a tua palavra é eterna, e sempre vamos ser dependentes dela. Que não seja simplesmente porque estamos doentes, porque estamos precisando, mas sim porque somos dependentes da tua palavra. Em nome de Jesus. Eu vou chamar a pastora Selma, ela vai trazer a palavra para nós hoje, e depois eu vou encerrar. Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, coloca a tua filha na tua presença. Que todas as falhas, Senhor, tudo esteja na tua presença, Senhor. Nós pedimos perdão pelas nossas transgressões, para a nossa falta de fé, às vezes, Senhor. Para a nossa pequena fé. Que o teu Espírito Santo possa vir aqui hoje, Senhor, e encher a nossa igreja, encher o nosso coração, encher a nossa vida de alimento, Senhor. A palavra serve de alimento. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em João, capítulo 8. Nós vamos ler só um versículo, o versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. O tema dessa pregação é a mentira, o engano que destrói. A mentira, a origem da mentira, ela não é só a palavra falsa, ela é de uma natureza corrompida, de uma natureza pecaminosa. A primeira mentira, quem fez foi o diabo, lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Eva, não morrerás, certamente que não morrerás. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 4, diz assim, certamente não morrereis. Essa foi a primeira mentira. Porque Deus tinha falado para Adão que se comesse daquele fruto, eles iriam morrer. Porque a partir dali eles conheceriam o pecado, eles iriam morrer. Mas o diabo quis iludir Eva, e ele disse, certamente não morrereis. Ali foi a primeira mentira registrada na Bíblia. E a mentira, ela é a própria língua do inimigo. Porque a mentira, ela é a falta de verdade. Muita gente se firma numa mentira que aquilo passa a ser verdade na vida dela. Ela mente tanto, com tanta convicção, que chega uma época da vida dela que ela não sabe se aquilo foi mentira ou foi verdade. Mas a mentira, ela é pecado. Seja ela pequena, média ou grande. A mentira é pecado. Porque a mentira, ela é a filha do diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se você conta mentira, você não serve a Deus. Porque em João está escrito assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, você não pode mentir. Porque se você mente, você não está junto com a verdade. Você não está junto com Jesus. Você precisa deixar essa prática, deixar esse pecado. As consequências. Toda mentira ela tem uma consequência. A consequência. Primeira consequência é o distanciamento de Deus. Em Isaías 59, 2 diz assim, nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então a primeira consequência da mentira é o distanciamento de Deus. Você se afasta da presença de Deus. Você fica longe de Deus. E você fica vulnerável. Porque se você está longe de Deus, a presença de Deus não te protege. E você fica vulnerável. Você fica nas mãos do inimigo. Você fica livre para o inimigo agir na sua vida. Você fica à disposição dele. Segunda consequência, que eu falei agora há pouco, o auto-engano. Quem mente constantemente corre o risco de começar a acreditar na mentira. Você está se auto-enganando. Quando você mente, muitas vezes, eu costumo falar isso, que se você mentir para mim, você não está me enganando. Porque eu posso não saber a verdade, mas Deus sabe. E Deus vai cobrar de você. Então você está se auto-enganando quando você mente. A outra consequência, uma das outras, né? Você tem relações quebradas. Você perde a confiança das pessoas. E com isso você perde amigos, você perde o relacionamento com a sua família, você perde o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus pais, com os seus filhos, com o seu chefe. Você perde, você rompe relacionamentos. E essa é uma das consequências que mais machuca. Porque quando você perde a confiança, para restaurar essa confiança, demora tempo. É como você riscar um vidro. Você pode até passar alguma coisa para tirar aquele risco, mas você sempre vai saber que aquele espelho tinha um risco, aquele vidro tinha um risco. O distanciamento de Deus
é a pior de todas, porque faz você ficar totalmente isolado da presença dele, totalmente distante da presença dele. E com isso, como eu falei, você fica nas mãos do inimigo. E é nessas horas, é nesse momento que o inimigo aproveita a sua vida e te destrói. Aproveita a sua vulnerabilidade e acaba com você. Você precisa parar. Termina com isso. Safira e Ananias, eles tiveram um pagamento muito árduo por causa da mentira. Eles mentiram, eles roubaram, esconderam o que tinham roubado, e o Senhor mandou um anjo para conversar com eles, que era o próprio Espírito Santo. E eles mentiram para o Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Morreram na hora. A mentira te leva à morte. A morte espiritual, a morte física até. Porque quando você morre espiritualmente, você começa a entrar num vício, num ciclo vicioso de mentira, que você pode até morrer fisicamente. Porque o diabo quer fazer isso. Ele veio para roubar, matar e te destruir. Então é isso que ele quer fazer. O que você precisa fazer para sair disso? Para ter um chamado para a verdade. Deus é verdadeiro. Como eu falei, João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos andar na luz, devemos andar na revelação do Espírito Santo. Quando nós estamos na revelação de Deus, na luz de Deus, as pessoas olham para você e falam: esse é diferente, esse é verdadeiro. Tem pessoas que, quando fala com alguém, fala: nossa, como eu gosto de falar com essa pessoa, porque essa pessoa é verdadeira. Essa pessoa transmite confiança, porque essa pessoa anda na luz e vive a palavra de Deus. A Bíblia diz também em João 8,32 que se você conhecer a verdade vai te libertar. Se você conhecer Jesus, você vai ser liberto da mentira. Para você sair, vencer a mentira, primeiro você precisa se arrepender, confessar a Deus o seu pecado e buscar perdão de Deus. Muitas vezes nós somos tentados a mentir. Seja mentirinha simples, bobinha, tipo, não diz que eu não tô. Seja mentirinha, eu vou ali, mas não vai. Eu tô em casa, mas não tô. São mentiras que para nós são coisas tão bobinhas. Uma mentira inofensiva. Mas mentira é mentira. A Bíblia diz que mentira é mentira. Não existe mentirinha nem mentirona. Não existe pecadinho nem pecadão. Se você mentiu, você pecou. Se você pecou, você tem que se arrepender. Se arrependendo, você recebe o perdão de Deus. Quando você se arrepende e quer parar de mentir, em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Você precisa ter uma renovação de mente. Você precisa limpar a sua mente, encher a sua mente com coisas verdadeiras, que são as coisas que estão na palavra de Deus. Você precisa encher a sua mente com a verdade, com a palavra de Deus. E falar sempre a verdade em amor. Tem gente que fala assim: eu sou muito sincero, por isso que eu não falo. Por isso que eu não chego para a pessoa e falo. Se a pessoa fala, por exemplo, tô bonita. Tá. Mas se a pessoa não tá, não tá. Olha, você poderia melhorar. Você poderia fazer de outra forma. Mas não precisa mentir. Efésios 4:25 diz: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Fale a verdade. Mas eu vou machucar essa pessoa. Fala a verdade com amor. Fala a verdade com mansidão. Fala a verdade com carinho. Existem formas de falar a verdade. Mas não fale a mentira. Abandone essa prática pecaminosa. Porque mentir parece inofensivo, né? Mas é uma armadilha do inimigo. Você fica preso nas mãos do inimigo.
Porque uma mentira gera outra mentira, que gera outra mentira, e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente você não sabe nem o porquê que você começou a contar aquela mentira. É uma armadilha do diabo. E o diabo quer te destruir. O diabo quer que você deixe de falar a verdade, porque ele quer acabar com a sua vida. Ele quer que você deixe de ser filho de Deus, porque esse é o objetivo dele: roubar, matar e destruir. Nessa noite eu te convido a parar de mentir, a abandonar essa prática pecaminosa e a falar a verdade que liberta. Como eu falei, a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhece Jesus, que você para de mentir. Anda com Jesus, que você para de mentir. Segue Jesus, tenha um relacionamento com Jesus, que você vai ver que a mentira vai começar a se afastar de você. Renova a sua mente com a palavra de Deus e você vai ver que uma mente renovada, um relacionamento com Jesus, vai fazer você parar com essa prática pecaminosa. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para essa noite. É a palavra que o Senhor falou no meu coração esses dias e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu espero, em nome de Jesus, que você que está aí nas redes sociais, pare com a mentira. Para de mentir. Isso não agrada a Deus. Se você está buscando uma bênção na sua vida, se você está buscando um milagre na sua vida, ande na verdade. Fale a verdade, custe o que custar. Porque se você se posiciona como uma pessoa verdadeira, o céu vai se abrir e Deus vai derramar bênção sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu chamo o pastor. Convido os irmãos a abrirem comigo em duas passagens. 1 Mateus, capítulo 6, verso 31, uma passagem muito comum, uma passagem que acho que todo dia, de alguma forma, a gente ouve isso. A pastora foi muito feliz nessa palavra. Você quer ser feliz, você quer um milagre, você quer viver na graça, na presença do Senhor? Isso não é invenção não, isso é palavra. Está aqui, ó, verso 33, Mateus capítulo 6, verso 33. A partir do verso 33 diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus e a justiça. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz para si mesmo. Quando nós pensamos em cada dia traz o mal, a gente fica imaginando que é verdade, até aqui, principalmente aqui, a verdade é falada, não é omitida. Você vai passar por situações difíceis, eu vou passar, a pastora vai passar, nós vamos passar. E eu vou aqui no Salmo 50, vamos quebrar isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo para você quebrar, sabe, essas coisas que te tiram o foco, que te tiram da vontade de estar na presença do Senhor. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Isso chama-se oferta de gratidão. Pastor, mas você já está começando a pregar dízimo, pregar a obrigação de dar 10%, dar 20%? Não. Essa igreja, ela não prega que você tem que dar nada. O pastor não vive da igreja. Pastores dessa igreja não vão viver de salários.
Agora, tem uma palavra aqui que eu acho que sintetiza muita coisa. É a atenção que Deus vai te dar. Quem me oferece sua sincera gratidão. O que é gratidão? A palavra fala que quando você tem uma gratidão pela palavra, você pode ofertar sim para a manutenção da igreja, você pode ofertar uma cesta básica, você pode viver a presença de Deus de todas essas formas, não por obrigação. E o que acontece? Como sacrifício, honra-me, e eu, o Senhor diz, revelarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Essa palavra é tão forte, que não precisa dizer para você que você tem ou não tem que fazer. É o teu coração que decide. Nós estamos vivendo numa época tão conturbada que as igrejas, todas as igrejas em si, elas têm feito, eu falei aqui domingo passado, têm feito de todas as maneiras para que a atenção, principalmente dos jovens, seja despertada. Até por uma questão de, são igrejas com aglomerações. Não quero falar nome, não estou falando absolutamente nada. E ao contrário disso, existem igrejas que não tem absolutamente quase ninguém. Você numa igreja de aglomeração, você se sente muitas vezes bem, porque você tem amigos, você tem situações que te forçam a se reunir, te forçam a ficar naquele círculo de amizade, e você tem por gratidão por aquilo, e ofertar à igreja. Aqui a palavra não fala isso. Aqui a palavra fala oferta de gratidão ao Senhor. A igreja pode ter 2 membros, 3 membros. Às vezes você senta numa igreja sozinha, como já aconteceu comigo, e a igreja, a palavra, melhor dizendo, fala comigo de uma tal forma cirúrgica, que me diz tudo aquilo que eu precisava. Às vezes numa igreja grande, às vezes numa igreja muito grande, você não ouve. Você sai daquela igreja, você sai daquela aglomeração, sem saber o que o pastor falou. E ele falou certinho a palavra de Deus. Ele falou certinho, a igreja não está errada. A igreja não está errada. Mas aqui trata-se de oferta de gratidão. Se você que está vivendo hoje, se sentiu tocado pela palavra, tocado por todas as coisas que aconteceram aqui nessa igreja, a Igreja da Aliança, Ministério de Ribeirão Preto, entre em contato conosco. Todos os cultos das quintas-feiras serão exibidos nas sextas-feiras, a partir das 7h30, 8 horas. Estamos resolvendo ainda. E você pode sim fazer a sua oferta de gratidão, o que você quiser fazer. Nós temos muitas pessoas que já fazem isso conosco, e essa igreja ela vai sair daqui. Aqui ainda é um ponto de pregação. Nós temos muita gente fora de Ribeirão, muitas pessoas que visitam a nossa página, muitas pessoas. Essa igreja começou na lente, começou numa transmissão de celular, e essa igreja ela cresceu. E agora a gente está fazendo fisicamente que ela possa chegar até você de uma maneira sobrenatural. Domingo tem um culto, eu espero você aqui, a partir das 7h30, o culto da família, o culto em Libras. É um culto muito gostoso, é um culto que fala sobre, de alguma forma, ela nos alimenta para que a nossa semana possa ser abençoada. Amém? Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, eu encerro esse culto agora, Senhor. Mas eu te clamo, Senhor, fica conosco. Teu Espírito Santo permaneça conosco, e Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar na casa de cada uma dessas pessoas, possa estar com todas as pessoas que estão aqui, nos leve de volta para casa, nos guarde, e que a nossa sexta-feira, nosso final de semana, esteja em Tuas mãos, em nome de Jesus. Que a graça de Deus desça sobre nós, a graça e a bênção de Deus desça sobre nós,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos possam dizer amém. Amém. Fiquem na paz e com Deus. Glória a Deus.